2 anos depois do seu fim, a série Riverdale voltou a ser assunto na internet. Tudo começou com uma declaração da atriz Madeline Patch, que interpretava a Cheryl Blossom, desmentindo um comentário feito sobre os bastidores da série do ator KJ Apa, o Art. Ele disse que todo mundo se pegou ali em algum momento e ela levantou o dedo pra falar, com licença, eu não peguei ninguém não. E essa mini treta fez a galera resgatar outras declarações do elenco que mostraram como o set de Riverdale era caótico. Roteiros entregues em cima da hora, confusão entre atores e roteiristas, denúncias de racismo e muito mais. Juro, Riverdale chegou num ponto que o próprio elenco já estava fazendo campanha para encerrar a série. Chega, pelo amor de Deus. Por isso, nesse vídeo eu vou te contar como eram os bastidores caóticos de Riverdale e vou te falar o que é verdade e o que é mentira na chuva de exposeds que essa série já sofreu. Ficou curioso? Então senta aí, relaxa e vem comigo, porque hoje a gente vai fazer uma viagem. Só não esquece de deixar aquele like para apoiar o conteúdo do canal. Se você gosta de cultura pop, tem muito conteúdo por aqui, então já se inscreve para não perder nada. E se você puder me seguir nas redes sociais, eu vou ficar muito feliz também. Eu sou @fefucaires em todos os lugares. Riverdale foi ao ar de 2017 até 2023, com uma breve pausa feita durante a pandemia. Ao todo foram 7 temporadas, mas olha, um ano antes da série ser oficialmente finalizada, ali por 2022, os atores já estavam pedindo publicamente pelo fim dela. Em março daquele ano, numa entrevista à revista GQ de Portugal, o Cole Sprouse, que interpretava o Jughead na série, contou que se dependesse dele e dos seus colegas, Riverdale já teria terminado, concluído sua história e dito bye bye. Ele ainda complementou dizendo que isso faria o elenco mais feliz. Apesar de não ter dado muitos detalhes sobre o motivo desse pensamento, nesse mesmo bate-papo, o Cole deixou claro alguns descontentamentos que tinha com a produção, como a total falta de controle criativo sobre seu personagem. Além disso, ele revelou que muitas vezes ele nem tinha tempo de preparar as cenas, porque o elenco recebia o roteiro no dia da gravação, como se tudo ali fosse feito, pensado e decidido de última hora. E o Cole não foi o único a reclamar disso. A Camila Mendes, que vivia a Verônica, também comentou sobre como receber os roteiros em cima da hora acabava impactando diretamente na qualidade do seu trabalho. A atriz, que estudou na Escola de Artes da Universidade de Nova York, disse que não conseguia colocar em prática tudo que aprendeu em sala de aula, estudando. Ela contou que na universidade ela tinha aprendido um método para fazer uma análise profunda do roteiro e conseguir ficar imersa naquela personagem, consequentemente entregando o melhor de si na cena. Porém, a Camila falou que só conseguiu fazer isso nos primeiros episódios da primeira temporada. Depois, ela começou a receber os roteiros tão em cima da hora que ela nem tinha tempo de estudar eles como ela gostaria. Em entrevista à Paper Magazine, ela disse: "Não recebemos os roteiros com muita antecedência, não temos a oportunidade de sentar e trabalhar neles. Eu venho dessa experiência de estar super preparada e destrinchar os meus roteiros, mas acho que fiz isso só nos 3 primeiros episódios de Riverdale. Desisti porque simplesmente não tinha tempo. Precisava dormir para ter energia suficiente para o dia seguinte." Ainda falando sobre a primeira temporada, o KJ Apa contou que ele e o ator Luke Perry, que na série dava vida ao pai do seu personagem, o Fred, só receberam o texto de como seria a cena final daquela temporada uma noite antes das gravações. E aí fica aquela dúvida, será que essa era uma técnica marveliana pra não vazar nada pra imprensa? Ou será que eles só seguravam os roteiros porque o conteúdo não ficava pronto até 5 minutos antes deles ligarem as câmeras? Era organização demais ou era desorganização demais? Eu acho que tá pendendo mais pra segunda opção. Bom, além dessa dor de cabeça sobre os roteiros, o elenco também precisava lidar com as críticas que a série sofria sobre o rumo que as coisas estavam tomando. Por quê? Porque Riverdale começou com uma pegada de série adolescente, sobre os mistérios de uma pequena cidade, coisa que sempre funcionou muito bem, pique Pretty Little Liars. Porém, quanto mais tempo a série ficava no ar, mais coisas eram adicionadas à trama. Os personagens começaram a ganhar superpoderes, sofrer abduções alienígenas, fazer viagens no tempo. Virou meme a galera postar trechos fora de contexto de Riverdale e perguntar, gente, sobre o que é essa série, porque um vídeo era sobre os personagens terem poderes e o outro era sobre eles cantarem em um episódio musical, tipo Glee.
e por aí vai. Isso virou motivo de piada nas redes sociais e chegou no elenco. Pra Vulture, a Lily Reinhart, intérprete da Betty, contou que era difícil ver a série da qual participava sendo ridicularizada na internet. Abre aspas. As pessoas veem uns trechos soltos nas redes sociais e ficam tipo, ué, achei que a série era sobre adolescentes. E a gente também achava isso na primeira temporada. Enfim, não foi fácil lidar com a sensação de ser o alvo das piadas. Todo mundo aqui é ator, a gente ama o que faz. Então, quando o lado absurdo da série virou o principal assunto, foi complicado. A Camila Mendes ainda tentou explicar, dizendo que nas leituras de roteiro, todo mundo se divertia justamente por entender que aquilo era camp, e não era pra ser levado a sério. Abre aspas. Filmes de super-heróis são o que mais lota os cinemas hoje em dia, e são as histórias mais absurdas que existem. Tem um guaxinim falante lutando contra alienígenas no espaço e ninguém fala, ah, isso não faz sentido. A nossa série é tipo uma história em quadrinhos, e é pra ser divertida, fantasiosa, esquisita mesmo. Se você quer ver uma série adolescente só com um monte de jovens lidando com drama de relacionamento, tem várias por aí. E em defesa de Riverdale, a série é baseada em quadrinhos mesmo, então isso tá do lado da Camila Mendes. Mas entre todos esses problemas que faziam a série ser alvo de chacota, existia um problema real nos bastidores, na mesa de escrita de Riverdale, o racismo. Em 2020, com a força do movimento Black Lives Matter, as atrizes negras que faziam parte da série vieram a público contar a experiência que tinham no behind the scenes. Isso começou quando a Ashley Murray, que fez a Josie McCoy até a 4ª temporada da série, começou a ser atacada nas redes sociais. Ela estava sendo acusada de ser a razão pela qual o trio Pussycats, da qual a sua personagem fazia parte, teria sido removido da série. Uma pessoa aleatória no Twitter fez um post dizendo que a atriz era tão arrogante que não queria dividir a tela com as outras integrantes do grupo, por isso ela mal tinha cena com outras pessoas do elenco. Ali, na hora, ela negou essa ideia e disse que amava o seu núcleo no show. Se dependesse dela, as Pussycats teriam sua própria série. Nisso, outra atriz do elenco, a Vanessa Morgan, veio em defesa da colega e comentou sobre o verdadeiro problema ser os roteiristas não se preocuparem em desenvolver arcos narrativos para personagens negros. Abre aspas. Estou cansada de ver como as pessoas negras são retratadas na mídia. Cansada de sermos mostrados como bandidos, perigosos, assustadores ou sempre com raiva. Cansada também de sermos colocados só como coadjuvantes sem profundidade para os protagonistas brancos. Ou usados apenas como campanha de diversidade, mas sem representatividade real nas séries. Esse assunto já tinha sido mencionado pela Bernadette Beck, a Peaches and Cream, que disse a Elle que sua personagem não tinha enredo nenhum, o único propósito era fazer ela ser o mais detestável possível pro público. Na época, o próprio criador do programa comentou as críticas feitas pela Vanessa. Ele fez um post no Instagram se desculpando e afirmando que todos os roteiristas de Riverdale fizeram doações para movimentos negros, além de se comprometerem a levar mais representatividade para a série. Abre aspas. Ela tá certa. Pedimos desculpas e fazemos a mesma promessa a vocês que fizemos a ela. Vamos fazer um trabalho melhor para honrá-la e a personagem que ela interpreta, assim como todos os nossos atores e personagens não brancos. Essas são as polêmicas revisitadas da série. Mas, recentemente, recebemos uma nova treta de mão beijada. Em agosto, o KJ Apa deu uma entrevista ao Entertainment Weekly ao lado da atriz Madeline Klein, que fez Outer Banks, para promover o filme O Mapa que Leva Até Você. Em determinado momento, eles começaram a conversar sobre a experiência de trabalhar em uma série adolescente, e o KJ Apa disse que existe muita confusão em projetos assim. E ele completou dizendo que, pelo menos em Riverdale, todo mundo pegava todo mundo. Abre aspas. Você transa com eles, e aí as coisas ficam meio complicadas. De repente, você está no set e acaba discutindo com a pessoa com quem se relacionou. E no final da conversa, ele ainda revelou que quando começou a gravar Riverdale, ele era virgem. Apesar de ter falado sobre a pegação nos bastidores, o KJ não teve nenhum caso público com alguém do elenco da série. Mesmo assim, essa declaração não caiu muito bem com a Madelaine Petsch, como eu te disse no começo do vídeo. Recentemente, ela participou do podcast Call Her Daddy e fez questão de refutar essa afirmação do seu colega de elenco. Abre aspas. Recentemente, saiu um artigo dizendo que todos nós transamos uns com os outros na série, mas eu não tive relações íntimas com uma pessoa de Riverdale.
Riverdale. Não misturo trabalho e prazer desse jeito. Nunca fiquei com um colega de elenco. Segundo a atriz, foi durante a gravação do piloto da série que ela teve uma conversa com o Cole Sprouse, que aconselhou ela a nunca se envolver com os colegas de trabalho. E ela tornou isso uma regra pra ela. O que é meio irônico vindo do Cole, porque ele teve um romance em Riverdale. Ele namorou a Lily Reinhart até 2020. Mas é aquilo, né? Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. No podcast, ela ainda foi perguntada sobre qual era a pior coisa que ela já fez em Riverdale. E ela disse que podia citar vários momentos. Por onde eu começo? Tem tantas coisas passando pela minha cabeça que não consigo decidir. Eu tive que atuar com o cadáver do meu irmão em uma cadeira de rodas por uma temporada inteira. Lembre-se que ele tinha morrido 4 anos antes. O corpo dele já deveria estar completamente em decomposição. Mas eu estava basicamente enlouquecendo e falando com um cadáver por uma temporada inteira. Eu acho que, apesar dos pesares, a gente tem que dar um pouco de crédito pra Riverdale. Afinal, não é qualquer série que, mesmo 2 anos depois do fim, continua rendendo algumas tretinhas interessantes assim na mídia. E é agora que eu faço uma confissão pra vocês. Eu nunca vi Riverdale. Perdão, desculpa, mas eu era essa pessoa que via os memes e pensava, meu Deus, sobre o que é essa série, e não fazia sentido na minha cabeça. Mas devo dizer que, hoje, amadurecendo, me despertou até um interesse em assistir, juro, pode acreditar. E é pelo mesmo motivo de eu não querer ver lá atrás, por todo o absurdo da coisa. Hoje eu vejo algumas cenas aleatórias de Riverdale e penso, caramba, não é que esse negócio era meio camp mesmo? Era meio iconicamente absurdo? Sei lá, deve ser interessante acompanhar uma série que você não sabe o que esperar do próximo episódio. Isso foi o que mais me chamou a atenção. O fator imprevisível da coisa. Será que eu devo dar uma chance a Riverdale a essa altura da vida? Comenta aí se você indica se vale a pena mergulhar nesse mundo. Espero que você tenha entendido um pouco do que rolava nos bastidores desse projeto, e se você gostou desse vídeo, você precisa ver esse aqui sobre os bastidores de Pretty Little Liars. Você não vai se arrepender. Não esquece de deixar um like para apoiar esse vídeo, de se inscrever, caso você ainda não tenha feito isso, como assim? E se você puder aparecer nas redes sociais, eu vou ficar muito feliz também. Eu sou @fefucaires. Belezinha? A gente se vê no meu próximo vídeo. Bye, bye.